Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Fala, pessoal, nós estamos aqui num dia muito especial, véspera da UTMB Paraty, e hoje o papo é com a Luciana Polini, nutricionista esportiva e sócia da House Way. Nosso objetivo é te ajudar a planejar a alimentação e a suplementação e a reposição de energia para você chegar bem até o final da prova, seja no 7 km ou no 108 km. Vamos falar sobre estratégias para o calor e umidade de Paraty, vocês sabem como que é lá, né? Reposição de eletrólitos e também o que comer antes, durante e depois da corrida e como evitar problemas gastrointestinais no meio do caminho. Então, esse episódio, se você está ouvindo, essa semana é uma semana importantíssima. Seja bem-vinda novamente ao podcast Na Montanha, Luciana Polini. Obrigada, Zulu. Muito bom. Vamos tentar aí ajudar, orientar a galera que vai competir em Paraty. Pois é, te encontrei lá o ano passado. Sim. Não falei aqui, mas a mulher corre. Me largou para trás e foi embora. Corre demais. Tá vindo aqui, a gente tá falando de Paraty, mas esteve agora na La Mission, Brasil. Sim. Fez os 37 km, foi pódio na categoria, correu muito. Realmente você é impressionante como profissional de nutrição, mas também como corredora. Vocês não fazem ideia o tempo dela. Uma amiga falou assim, eu não fui pódio porque eu machuquei o meu pé. Eu falei assim, você viu quem que foi a terceira colocada da sua categoria? Luciana Polini. Fez sub 9 horas e assim, fez 8 horas e pouco, né? Deu 8:03. Eu falei assim, fazer 8:03 na La Mission nos 37 não é para qualquer pessoa, não, porque eu já tomei 2 surras lá nos 37 e não era nem esse percurso, era um percurso anterior que era mais fácil. Sim, esse do 35 ou 37 da La Mission, ele é muito concentrado a altimetria, né? Para 37 quilômetros é bem desafiador, mas é uma prova que eu curto muito. Falando de UTMB, vou tirar aqui meu anorak aqui, vou tirar o meu anorak, aliás. Aqui tudo muito especial hoje, viu, Luciana? Essa caneca aqui é uma caneca especial da UTMB primeira edição. Nós vamos falar da terceira edição. Sim. Está autografada por Fernanda Maciel. Então, hoje, uma data especial. Essa vale muito. Eu acabei trazendo essa caneca comemorativa que foi na primeira edição. Luciana, o que muda para quem vai correr distâncias curtas, como 7 km no domingo? Nós temos os 25, que na verdade são 27, os 35 quilômetros, os 58 e os 108, falando da parte nutricional, o que muda? Sim. Muda bastante, né, Zulu? É lógico que aí a gente tem também a questão do atleta, né, e o quanto ele está preparado para determinar para cada distância. É lógico que quem vai correr 7 quilômetros é uma prova muito mais curta, a necessidade, né, tanto de pré-prova quanto durante, vai ser menor, né? Todo um planejamento para quem vai para outras distâncias, né? 108, mesmo 58, você falou 57, né? 58. Isso. São, né, desafios, lógico, que requerem uma estratégia muito maior, um treinamento, uma preparação muito maior, né? Mas é lógico que, assim, é claro, não desmerecendo quem faz o 7, porque quem está iniciando está mais que certo de iniciar né, numa distância aí e pode demorar até 2 horas, né? Provavelmente. Qual é eu não sei o ponto de corte para quem vai para o 7? Não tem. Não tem, né? O corte não tem. Mas 7. acredito que aí né, é lógico que os mais rápidos fazem até menos de 1 hora, mas talvez a média aí dos participantes dê em torno de 2 horas. E 2 horas em atividade, a gente já coloca uma necessidade de suplementar, de repor aí a quantidade de energia durante a atividade. Então, até 1 hora,
né? A gente pode até colocar algo, né, vai com água, né, usa até um pouco de alimentação da prova. Agora, como a gente está falando de mais de 1 hora, de 1 hora e meia, a gente pode já pensar em pelo menos 30 gramas de carboidrato por hora. Agora, quanto maior é a distância, maior é o tempo de exposição, maior vai ser a quantidade, né, de carboidratos e aí a gente já falou até sobre esse assunto, aquele número mágico de 120 gramas de carboidrato por hora, que são poucos os atletas que chegam ainda, né, e que eu gosto de orientar uma conta assim muito fácil de fazer, que é 1 grama de carboidrato por quilo de peso por hora. Estou aqui tentando arrumar isso. Então, assim, eu gosto mas tudo isso a gente tem que pensar, né, o que conseguiu fazer durante todo o treinamento. Isso é super importante, né? Isso é importante, não adianta inventar agora, né? Semana Sim. da prova, Sim. Esse episódio está entrando aqui na terça-feira, né? Que antecede aí alguns dias antes da prova. Sim. Então, se não fez no treinamento, agora não tem como inventar. Mas é importante dizer que essa quantidade de carboidratos, né? Esse número, ele acaba sendo determinante para o desempenho, né, Luciana? Desempenho e até recuperação também, né? Assim, o que eu acompanho e que cada vez mais os atletas têm, né, ganhado essa consciência da importância realmente, né, de estar bem, né, alimentado, suplementado durante a prova, porque o risco de, né, até durante o treinamento, de se lesionar, porque está, né, tá catabolizando muito, né? Tá consumindo muito do próprio corpo para completar uma atividade, uma prova. Então, essa consciência, eu acredito que tá vindo, sim, mas quando a gente fala, né, e muitas vezes, né, um atleta que vai para a prova fica ansioso e querendo buscar performance, e de repente fala, não, eu vou consumir mais carboidrato, pelo menos agora na prova. Isso é uma opção nada inteligente. Então, a chance, principalmente pensando no clima, né, de Paraty, que a previsão é que vai estar úmido, bem úmido, pode até chover no sábado, e com certeza o calor, né, que é predominante naquela região e essa época, né. Então, o cuidado que tem que ter é muito grande, né? Principalmente em climas né, que a gente acredita que vai encontrar esse final de semana. 2023 foi aquele calor e aquela umidade assim altíssima, assustadora. Foi. 2024 um pouco menos, né? Um pouco menos, Esse ano também, né? Eu acho que vai ficar muito próximo, acho que do ano passado, mas mesmo assim é muito quente, é muito úmido, e quando a gente pensa né, nessa, né, ambiente, a hidratação é algo que é fundamental, esse cuidado, né? Então, em 2023, que nós estávamos na UTMB, que nós lançamos o Ultra Action, que é esse produto que você também encontra nos sachês, né, que são um blend de carboidratos já com os eletrólitos. Essa dose tem 74 gramas de carboidrato, que você consegue colocar um sachê desse inteiro numa garrafa. Então, você pensa, você já tem aí uma quantidade bem significativa, né, de carboidrato e essa combinação com os eletrólitos, que é super importante, porque a água, para a gente estar bem hidratado, ela precisa entrar com eletrólitos, né? Então, quando o clima é muito quente, o que acontece? Para o nosso corpo se resfriar, a gente transpira muito. Quando a gente transpira, junto com o nosso suor, a gente perde muitos eletrólitos. Quando o ambiente é úmido, porque quando o ambiente é seco, essa transpiração ela fica menor, mas quando esse suor que sai da nossa pele encontra um ambiente úmido, ele não seca. Então, naturalmente, a gente sua mais em ambientes úmidos. E com isso, a nossa necessidade de repor
tanto a água, os eletrólitos, acaba sendo maior. Só que a gente tem um grande problema, que é o seguinte: com um ambiente no calor, todo o nosso sistema digestivo gastrointestinal, durante a atividade física, ele já tem um problema aí, porque todo o sangue que poderia estar no nosso sistema digestivo, ele vai para a nossa musculatura, porque é o músculo que está demandando aí essa necessidade maior de oxigenação, de toda a nutrição via sangue. E, com isso, a gente tem uma lentidão na absorção e em todo o funcionamento do sistema digestivo. Então, pensa, a gente tem uma demanda maior, porque no calor o que acontece? A gente transpira mais e a nossa frequência fica mais alta. Naturalmente, por conta da temperatura, e com isso a gente tem uma demanda maior de carboidrato. Além de toda essa questão de quantidade de carboidrato por hora, enfim, mas a gente também tem uma demanda maior por conta do calor. E a gente tem um problema maior, que é o nosso sistema digestivo está mais lento no calor. Então, entender esse cenário aí que a gente encontra dentro do nosso corpo, então eu gosto muito de trabalhar com os carboidratos e com os eletrólitos já diluídos, porque é mais fácil do nosso corpo absorver. Uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala, hoje, também, importância de cápsulas de sal, a gente tem várias no mercado, são importantes sim, mas se você consumir muita cápsula de sal com pouca água, não vai fazer efeito. Então, durante o seu treinamento, é importante que você treine capacidade de volume, você tem que consumir água. Você tem que ter essa capacidade de absorção do todo o volume que você precisa durante. Então, esse produto é muito legal, porque o Ultra Action, além disso, ele tem a menta. E a menta, ela ajuda muito nesse desconforto gástrico. Quando a gente fala em provas com muito calor, 50% do motivo de quebra do atleta é por problemas gastrointestinais. Então, quando você consegue uma alimentação que você tolere e que não sobrecarregue muito mais o teu sistema digestivo para que você consiga a energia necessária, é uma grande estratégia. Olha, eu tô aqui olhando as minhas fichinhas, eu viro uma, viro duas, viro três. A minha convidada já passou praticamente por todas as perguntas. A minha convidada é muito boa. A minha convidada é excelente. Respondeu quase tudo, mas eu vou perguntar novamente. Fiquem tranquilos, eu vou perguntar novamente. Sim. Você está falando aqui dos produtos da House Whey, né? E eu pensando, eu tive a oportunidade de conhecer esse ano. E acabei até doando ali também para alguns alunos, algumas amostras. Tem uma questão que, assim, eu tenho uma grande questão com coisas gostosas. Tá. E aí não é só suplemento, acaba virando um uso, o Whey, usei o Ultra Action, usei outros produtos, são excelentes. Essa sensação da menta, ela é muito boa. Sim. Ela traz uma sensação diferente. De refrescor. Porque a menta, além dessa questão de melhorar toda a questão digestiva mesmo, de dar aquela sensação de alívio, a menta ela tem um papel de estímulo nervoso mesmo. Então, assim, a partir do momento que as nossas papilas gustativas entram em contato com a menta, a gente manda uma informação para o nosso cérebro e a gente consegue equilibrar a nossa temperatura corporal. Então, ela ainda tem esse papel que consegue ajudar, até a hidratação por conta disso. Ele vai mandar mensagem lá para o nosso cérebro falando assim, olha, você tá se resfriando. Então, às vezes, a gente olha um suplemento e simplesmente pensa, ai, que gostoso, tá fácil de tomar, porque é isso, primeiro ponto, você tem que tomar alguma coisa que, imagina, horas e horas. Se você consumir uma coisa que você fala, meu Deus, esse negócio é muito ruim, eu não vou dar conta de tomar 5 horas esse negócio. Então, é óbvio que o sabor é muito importante, mas por trás ainda, desse produto, ele tem uma composição
que tem, cada componente tem realmente o seu papel. E isso é bem, né, a gente pensa realmente em todos esses pontos. A funcionalidade, né, Exato, do produto. exatamente. E tem uma coisa que eu considero também muito importante, é a oportunidade de você levar esse suplemento em pó e quando chegar no PC você conseguir preparar Sim. com uma água fria, né? Exato. Porque você sair com tudo pronto, né? Ou tá tudo pronto, vai esquentar e você vai estar tomando algo quente. Então isso também Sim. é interessante você Essas levar doses únicas. essas doses únicas e preparar ali. Exato. Quando chegar no PC, né? Fazer até a troca, dependendo se você não consumiu tudo. Isso eu acho bem interessante. Sim, sim. E não é pesado. Não. Na verdade, se você for pensar que um sachê desse tem 74 gramas de carboidrato, a gente pode pensar que é mais do que 3 géis em um único sachê, em termos de carboidrato de comparação. Então, é muito econômico, né? De peso, de espaço, de tudo, né? E deixa eu já fazer, já que apareceu ontem para mim no Instagram, e muita gente acha que aquilo é golpe, eu vi uma propaganda da House Whey oferecendo as amostras grátis, pagando somente o frete. Muita gente não sim. acredita. Sim. Ontem apareceu Voltou para a mim. campanha. Apareceu para mim, então verdade. você só paga o frete e recebe as amostras do produto. Isso é bem interessante, embora hoje as pessoas acreditam que isso não é real. Não é. Essa campanha voltou. Você paga o frete, o experimenta, né? É exatamente isso, é verdade. Você vai receber na tua casa. Vai receber, não é golpe, pode confiar. Voltando para a parte da alimentação, né? Qual que deve ser o foco nessa semana que antecede a prova, na parte da alimentação? Daqui a pouco a gente volta para a parte da suplementação novamente. Sim. Zulu, é a última semana antes da prova. Então, assim, agora, né? Se tiver que errar, erra depois da prova, né? Vamos pensar, assim, falta pouco, né? Já segurou até aqui, mas, assim, algumas coisas são decisivas mesmo, de erro, principalmente porque, assim, você está indo para Paraty, não é a tua cidade, provavelmente, então, com certeza, você vai ter que consumir o alimento, ou se você estiver numa casa, num apartamento, você vai fazer o teu alimento, acaba sendo um pouco mais tranquilo isso. Mas, de um modo geral, alguns pontos básicos, né? Evita salada, alimentos crus, né? Comida japonesa. Não vai comer comida japonesa antes da prova, né, gente? Por favor, né? Não precisa comer uma bacia de salada. Não se entope de fibra, porque são alimentos que fermentam. Então, né, assim, só se você estiver muito acostumado, vai comer feijão. Alimentos que fermentam, evita. Porque você tem que consumir alimentos que têm uma fácil digestibilidade, você precisa deixar dar energia para o teu corpo sem sobrecarregar o teu sistema digestivo. Esse é o principal ponto. Né? Então, posso comer carne, frango? Claro que pode, lógico que pode. É comida, arroz, batata, macarrão. Evita, né, fritura. Né? Então, todos esses, né, alimentos... evita, principalmente 2 dias antes da prova, porque são alimentos que vão sobrecarregar, bebida alcoólica, né? Nem precisa falar, mas assim, são alimentos que vão sobrecarregar demais o sistema digestivo. E você tem que pensar que você tem que deixar o teu sistema o mais tranquilinho possível para você entrar na prova com ele trabalhando 100%. Né? Então, eu acho que a principal... né, a atenção que o atleta precisa ter pré-prova é o que ele está escolhendo comer. Então, a gente sabe que tem aqueles carrinhos, né, maravilhosos de doces, né, nas ruas de Paraty. Então, pensa, né? Deixa para comer depois da prova algumas coisas, né? Não vai comer algo, né? Procura comer coisas bem cozidas, né? Então, minimiza uma possibilidade de uma intoxicação alimentar, tudo isso, né? Você sabe que você está falando e eu estou aqui lembrando, não vou lembrar qual foi a nutricionista, porque já passou por aqui. Algumas. Luciana Polini, Renata Propeaga, Gabi Gudergues, e falou sobre corantes e conservantes
aromas artificiais e algo importante de falar que a House Whey não trabalha nos seus produtos. E isso, uma delas acabou falando, não vou recordar quem, o quanto isso irrita o estômago. Também falou. Irrita o estômago e você tem que evitar esses produtos, né? Que, vamos dizer assim, como que fala? Rótulo... Limpo. Rótulo Clean label. Clean label. Não é black label. Eu ia falar rótulo sujo. Não pode... Clean label, mas é exatamente isso. Dentro, né, de toda essa questão e esse cuidado com que você vai consumir, todos os alimentos ultraprocessados e principalmente dentro da nutrição esportiva, da suplementação, nós temos no mercado inúmeros suplementos esportivos que são completamente artificiais. Então, a sobrecarga que você dá para o teu corpo de ficar consumindo esse tipo de produto, imagina você com horas consumindo um líquido roxo. Imagina o estrago que você não está fazendo no teu corpo. Daí você não sabe por que fica enjoado, por que está passando mal, por que não desce mais nada. Né? Então, esse cuidado da House Whey, que realmente a gente não coloca nenhum aditivo químico, corante, conservante, gomas, espessantes, né? São substâncias que atrapalham muito a absorção do produto, do suplemento e, mais ainda, eles inflamam todo o nosso sistema digestivo. Então, isso é um desserviço para o atleta, né? Marcas que realmente colocam esse tipo de aditivo nos seus suplementos. Luciana, a gente poderia falar então que esse tipo de suplemento ele se aproxima mais de um alimento, né? Porque não tem esses aditivos químicos. Exato. Porque as pessoas acabam também se preocupando muito com o preço. Elas compram pelo preço e esquecem desse detalhe, que é um detalhe importante. Sim. Existe a questão, lógico, né, do preço, mas ainda dentro do preço, a House Whey, como ela é uma empresa que foca no e-commerce, então, a gente consegue ter um preço muito bom, porque vai direto para o consumidor. Né? Então, existe também essa questão de valor. Agora, você tocou num ponto interessante, que é a questão do alimento mesmo. Né? E esse é um produto, principalmente na La Mission, a gente entrou com ele para as longas distâncias, que é o R-Action, que é uma refeição completa. Porque quando a gente fala em longas distâncias, a necessidade de um alimento completo, né, de você parar e pensar numa refeição completa, aqui tem proteína também, aqui tem castanha, frutas liofilizadas, ou seja, é um sachêzinho desse que você mistura com água e você tem uma refeição completa. Isso aqui são 12 alimentos misturados. Uau. Isso é um baita, um baita suplemento para quem está fazendo as ultras distâncias. Porque você consegue, né, no meio da tua prova, diluir com água e você mata a tua fome mesmo. É diferente de você ficar consumindo carboidrato, eletrólitos e tal, por mais que tenha uma dose grande aqui no ultra de 74 gramas de carboidrato, mas tem horas que você fala, nossa, estou precisando de mais coisas ainda, né? Aquela hora que você fala, estou com fome. De verdade. E esse produto, assim, na verdade, o R-Action, ele é também uma refeição pré-prova. Eu só faço minhas provas e meus treinos longos com esse produto. Ele é uma refeição completa, você não precisa pensar. No pré. No pré. É uma refeição pré-prova e também para longas distâncias, porque aí a gente também come, né? Ele também funciona porque a digestibilidade dele é muito boa. Porque é isso que a gente tem que pensar, né? É um alimento que a gente consiga digerir fácil, porque senão a gente está subindo um morro lá e o negócio está voltando, né? A gente está lembrando dele o tempo todo. Né? Então, ter esse tipo de alimento que dê energia e que a gente consiga digerir bem, que seja fácil, rápida a digestão, é muito importante, né? Principalmente nesse tipo de prova.
Eu ia perguntar, na verdade eu vou perguntar, né, qual que é o café da manhã ideal para cada distância, 7, 25, 35, 58, 108. Sim. Mas isso entraria na substituição do café da manhã. E por que eu pergunto isso? Porque eu, Ailton Zulu, quando chego naqueles lugares, tem tudo aquilo para comer e para beber que eu não faço no meu dia a dia, eu quero pegar um pouquinho de cada coisa. Sim. E pré-prova não é legal, né? Exatamente. É exatamente isso. Existe, assim, eu costumo dizer que o café da manhã ideal antes de qualquer prova é aquele que você fez durante o seu treinamento. E uma coisa que eu acho muito bacana desse produto é que, assim, a gente pode levar isso para qualquer lugar. Então, eu adoro misturar uma banana, um ovo, faço uma panquequinha e ponho esse daqui. Eu faço bolo com ele é super versátil, esse produto, R-Action, né? E é um produto que eu sei que é exatamente o mesmo que eu treinei, a minha refeição antes do meu longão vai ser a mesma de antes da minha prova. Isso dá uma confiança. Porque, às vezes, você está numa outra cidade, você nem sabe, você está numa pousada, você nem sabe se a pousada vai te dar o café da manhã para antes da prova. Você já fica tenso aí, né? É verdade. Então, você ter essa segurança mesmo, essa tranquilidade de saber que é exatamente a refeição que você fez durante todo o seu treinamento antes dos longos vai ser a mesma antes da prova, é muito bacana. E é super completo e muito prático, né? Você vê que interessante, a gente muitas vezes fica automatizado na ideia e na minha cabeça só poderia, de repente, fazer com água. Aí você acabou de falar, amassa uma bananinha. Adoro, eu adoro comer. Eu adoro, mesmo whey e tudo, eu gosto de comer whey. Então, tudo eu faço cremoso, com um pedaçudo para eu mastigar. Então, às vezes eu amasso uma banana e jogo o R-Action, só põe um pouquinho de água. Às vezes eu misturo ali com ovo, esse sachê inteiro, bato um ovo, jogo numa frigideira antiaderente, ele vira uma panqueca e deu até água na boca. E olha que eu como bastante, eu não enjoo. Eu boto numa frigideira, vira uma panqueca, jogo um mel por cima, canelinha, é fantástico. É uma coisa muito prática e tem várias formas de você fazer. Isso é um produto bacana, assim, vou treinar depois, no final do dia, trabalhei o dia inteiro, só almocei. Meu, isso aqui você come isso feliz da vida antes de treinar, assim, é uma refeição completa mesmo, sabe? Então, tem um pouco do whey já tem uma quantidade de proteína, né? Então, além do carboidrato, tem a proteína também, porque para longas distâncias, consumir um pouco de proteína é importante, sim. Então, ajuda, né, em toda, né, a minimizar, né, a quebra muscular, danos musculares que acontecem mesmo. Então, é um produto bem bacana para isso. Luciana, nosso próximo episódio é na cozinha. Eu gosto. Gosto da ideia. Não vai ser no estúdio, vai ser na cozinha, fazendo todas essas receitinhas. Pode deixar. Né? Porque, assim, isso é uma verdade. A gente acaba engessando o nosso pensamento, achando que o suplemento é só para você colocar no squeeze e misturar na água, né? Zulu, eu conto nos dedos as vezes que eu ponho o meu suplemento no squeeze e simplesmente chacoalho e tomo. Eu adoro misturar com iogurte, eu amo, com fruta. Nossa, fazer a pastinha com o próprio whey e água, sabe? Para ficar aquele creme, para você ter... Eu tenho uma necessidade muito grande de mastigar para dar uma acalmada mesmo. Não sei, ansiedade, sei lá. O líquido, para mim, não me satisfaz muito. Eu preciso ter algo mais sólido para me sentir satisfeita. E eu vou aqui confessar que eu aprendi a usar o whey de paçoca com iogurte, vira uma sobremesa deliciosa. Sim. E depois disso eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito na vida. Eu ia lá, pegava uma colher, colocava o whey e colocava na boca. Antigamente se fazia com leite em pó, agora a gente faz com ela. Olha como a gente evoluiu. Não, mas é uma delícia. Ele é uma delícia porque ele tem os pedacinhos. Sim.
E essa sensação, ela é Acalma. muito boa, comfort sabe? food. E eu, Saudável. vários momentos eu pensava assim, não é hora do whey, mas eu ia lá, pegava uma colher e colocava na boca, né? E ele tem bem ali o mais salgadinho, né? Tem um salgadinho do amendoim da paçoca. Exatamente. É uma delícia, é uma maravilha, Sim, sim. realmente sensacional, né? Exato. Luciana, eu sei que é muito individual, né? Mas quanto tempo antes da largada o atleta deve comer e como evitar um desconforto intestinal? A gente acabou de falar, muitas vezes as pessoas cometem esse equívoco no café da manhã, né? De Sim. comer bastante, mas e esse tempo? Mesmo no café da manhã, né? Evitar fibra também, né? Então, o café da manhã antes da prova é o mais, né? É pão branco, se for comer esse tipo de alimento, né? Evitar fibras, né? Para não estufar, para não ter essa questão. Consumir quando existe, depende da composição da refeição que você vai fazer. Por exemplo, uma refeição que tenha bastante proteína, o ideal é que você dê pelo menos 1h30 antes da largada, para você ter tempo de digerir. Agora, depende do tipo de carboidrato. Né? Eu vou comer uma banana. Você pode comer uma banana esperando largar, porque, né? E você vai comer banana entre aspas, né? Você vai comer durante também. Então, tudo vai depender da digestibilidade desse alimento, porque por exemplo, leva uma bananinha que seja e já come na largada, ou um gel que seja, é muito comum, né? Uhum. Você já consome em cima de sair, né? Mas tudo isso é super individual. Uhum. Agora, refeições mais carregadas e tal, aí, claro, você vai ter que ter um tempo maior para ter essa digestão, principalmente se tiver mais proteína, né? Que dependendo da proteína, por exemplo, vou comer frango desfiado, né? Eu não comeria frango desfiado, né, meia hora antes da largada, assim, né? Isso tudo é treino, mas de um modo geral é difícil um atleta que vá sair bem. Luciana, eu estava numa prova e lembro de uma amiga minha no café da manhã comer bastante mamão. Né? E aí depois, durante a prova, ela teve que parar para ir ao banheiro. Eu não sou nutricionista, os meus 6 meses de nutrição na faculdade não me habilita a ser nutricionista, mas eu fiquei pensando, eu acho que foi o mamão, né, que fez essa soltura. Mais laxante. Mamão, para a maioria das pessoas, é mais laxante, sem dúvida nenhuma. Não é o ideal, né? Mas é isso, né? Assim, tem muito pessoas que comem mamão todo café da manhã e sai para correr e tal. Nunca deu problema. Exato. Isso é realmente... mas, por exemplo, se ela comeu um monte de mamão, mas durante todo o seu treinamento não era isso que ela comia, fatalmente ela errou. Evitar, né? Qual a umidade alta de Paraty? Como calcular o quanto beber, né? Uhum. E já vou aproveitar aqui, qual que é o papel do isotônico e das cápsulas de sal? Você já falou um pouquinho sobre a cápsula de sal, principalmente pensando nas distâncias maiores, 35, 58 e 108. Essa quantidade, né, de quanto consumir, pensando no calor, as longas distâncias, a gente também tem que pensar que eles vão pegar períodos de dia quentes e períodos de dia mais, né? À noite, a menos, né? Então, a gente também, no período que está mais quente, essa quantidade de líquidos, de eletrólitos, proporcionalmente será maior. Né? À noite, ele vai conseguir. Mas, assim, né, vamos pensar, à noite, pelo menos 300 ml por hora. Né? Durante o dia, de 500, aí assim, tem atletas que conseguem consumir 1 litro por hora, né? Assim, mas habitualmente fica em torno de 500 ml, 600 ml de água, né? E os eletrólitos, mesma coisa. Hoje a gente tem, né, assim, não tem um estudo que bata o martelo e fale, olha, por hora é tanto, porque realmente tem atletas que são perdedores de sais, né? Então eles têm uma necessidade muito grande de reposição de eletrólitos, não só de sódio, porque quando a gente fala de eletrólitos, nós temos alguns minerais que eles têm esse papel.
qual o papel deles? Eles vão trabalhar na contração muscular. Então, bomba só de potássio, cálcio, magnésio. O cálcio faz toda a contração muscular. O magnésio é um relaxante muscular. Então, tem muitos atletas que a gente regula o magnésio da alimentação, diminui muito essa questão de cãibra. Né? Então, sódio, potássio, né? Toda essa movimentação que a gente tem de contração muscular é dependente desses minerais. E a água, ela precisa desses minerais para entrar nas nossas células. Então, por isso essa importância, né? Por isso que a gente fala, por que tem esses eletrólitos? Porque eles têm um papel fundamental, tanto na contração muscular quanto na entrada de água para as células musculares e para todo o nosso corpo, né? Então, a necessidade aí de sódio, dos eletrólitos, a gente pode pensar por hora. Então, por exemplo, no Ultra Action, a gente colocou aqui 578 miligramas de eletrólitos. Então, a gente tem de recomendação aí de 300 miligramas, mas tem atletas que consomem até 1 grama de eletrólito por hora, porque eles perdem mais. Mas essa quantidade que a gente, em torno aí de 500, 600 miligramas de eletrólitos, para essa quantidade, né, de 500 a 600 mililitros de água, é uma boa concentração. Né? Então, a gente pode pensar mais ou menos numa conta assim. Lembrando, né, uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando nós falamos em problemas gastrointestinais e câimbras. Hoje, o que eu vejo é um abuso de cafeína muito grande. Nós temos no mercado hoje muitos suplementos com cafeína e muitos géis com cafeína com doses de 200 miligramas em um gel. Quando a gente está numa prova ou num treino que seja num ambiente muito quente, a cafeína ela é levemente diurética. E a cafeína ela dá uma desidratada mesmo. Ou seja, se a gente já tiver desidratado, porque o que acontece? Se o atleta começa a passar mal e tal, é fato que, com certeza, ele está desidratado. E se ainda ele começa a botar cafeína, ele vai desidratar mais rápido. Então, a chance de ele ficar pior ter muita câimbra, travar a musculatura, é muito maior, por conta de excesso de cafeína. Tem que tomar muito cuidado, principalmente em ambiente quente, que a necessidade de hidratação é maior. Cuidado com cafeína quando a prova é muito quente, porque dá problema. Então, tem essa questão da quantidade, né, de hidratação, dos eletrólitos. Sempre, eu não estou com eletrólito misturado aqui no meu suplemento em pó, eu estou tomando cápsula de sal. Você vai tomar uma cápsula de sal, você precisa tomar pelo menos 150 ml de água junto. Porque senão você vai botar sal e a água não vai entrar. Né? Então, e durante a prova, ter isso meio que planejado já, né? Porque durante a prova a nossa cabeça chega uma hora que você fala, nossa, será que eu fiz mesmo? Será que eu já tomei? Então, deixar às vezes saquinhos pré-montados na mochila, tipo assim, esse lado da minha mochila eu tenho que acabar até 3 horas de prova. Tipo, sabe, fazer esse tipo de planejamento para ajudar, porque numa prova muito longa, qualquer estratégia que ajude a gente gastar menos neurônio, gastar menos a cabeça, vai ser fantástico. Então, tentar entrar na prova o mais organizado possível para, durante a prova, facilitar, para você não ter que ficar pensando muito no que fazer, é bem importante. É exatamente por isso que eu brinco que não dá para fazer longas distâncias comendo arroz e feijão e sem procurar uma profissional ou um profissional da nutrição para poder fazer essas contas para a gente, para ficar mais fácil, individualizar. Né? Eu acho que é um investimento extremamente importante, assim como se investe em treinamento, investir na parte nutricional, porque a parte nutricional pode deixar você pelo caminho. Então, todas essas estratégias, elas são bem interessantes
sobre a água. Eu vejo muita gente tomar ou água demais ou água de menos. Água demais também é um problema grande, né? Muito sério, né? De hiponatremia, né? Que a pessoa não está consumindo sódio na quantidade adequada, muita água. E aí começa a ter vários problemas. Mas essa questão, Zulu, com relação à orientação nutricional, existem alguns esportes que eu vejo que são mais importantes. Porque uma coisa é você estar fazendo uma maratona de rua. Se você errou, você está na rua. Alguém vai te ver, de alguma forma você tem um socorro, teoricamente, mais rápido. Corrida de montanha, você vai dar muito trabalho para o organizador se você for irresponsável, né? Então, eu acho que são esportes que a consciência do risco que você pode correr se você for despreparado é maior. Então, isso eu acho que é um ponto bem importante. Dependendo do esporte, a importância de um profissional lá que você sabe que está indo, né, bem orientado, que está, né, garantindo aí a sua saúde mesmo, né? Não correr risco, né? Não precisa disso, né? Verdade. Sobre estratégias, falamos de comer, da parte da suplementação, pastosa, líquida. Qual é o melhor momento para eu poder, de repente, falar, eu vou comer? É no início da minha atividade, aí deixo o líquido e o pastoso mais para o final, vou estar mais fadigado, mais cansado, e aí é menos sangue no estômago, né? Isso acaba sendo uma boa estratégia, consumir até né, uma concentração, nem tanto alimento, mas até uma concentração de carboidrato, pode até ser mesmo em pó, mas maior no começo do que no final, que teoricamente tudo já vai ficando mais difícil, mais lento, né? Então, assim, vou fazer uma refeição mesmo. Estou indo para 100 quilômetros, né, 108, enfim. Garante a tua energia, porque depois que você entrou numa prova e já não consumiu uma quantidade adequada, né, de carboidrato, desde o começo, a chance de você conseguir se recuperar depois, tentar recuperar o que você não consumiu e devia ter consumido do começo, é muito difícil você recuperar. Agora, se você entra na prova já garantindo, você já está indo bem e tal, e já colocar essa energia de uma forma, né, mais concentrada. Mas isso também tem uma questão do horário também. Vou largar à noite? É mais fácil. Depende também da hora que você está, né? Então, assim, entender um pouco o momento da prova, a temperatura está muito alta, tem que priorizar líquido, né? Se você está num período da prova que a temperatura está muito alta, prioriza que esse carboidrato esteja já diluído. E uma dica muito importante, qualquer coisa, botou um gole na boca, bochecha. O bochecho, por quê? Porque já na boca, já começa a digestão do carboidrato. Nós já temos aqui, o carboidrato ele é uma pré-digestão já na boca. Além disso, a partir do momento que a gente mexe a boca e estimula todas as papilas, a gente já manda informação para o nosso cérebro que a gente tem energia para continuar, que nossa musculatura tem energia. Mas isso dá uma diferença em termos de digestão mesmo, porque você diminui a sobrecarga, né, do resto, estômago, intestino, porque você já começou aqui. Um gel que seja, não engole aquele gel de uma vez. Nossa Senhora, é terrível. Né? Então, dá aquela misturadinha com a tua saliva na boca. Nem que você bote um pouquinho de água, sabe? Mas come o gel, eu falo, se for. Né? Então, tudo mastiga bem. Isso naquele momento de não estar descendo nada, estou com um pouco de enjoo, Sim. não estou conseguindo, então acho que é uma boa estratégia, né? Sim. Você, nesse momento, deixar ali na boca por alguns, fazendo até o bocejo, e já vai ter ali vamos dizer... Bochecho. O bochecha, né? Vai ter sim. uma parte interessante desse carboidrato já indo para a corrente sanguínea, né? Mas assim, se o atleta chegar a um nível que realmente
travou tudo, não consegue. Se ele conseguir botar para fora, vomitar mesmo, porque tem atleta que tem facilidade, que consegue, melhor coisa. Muito melhor. Dá uma resetada, vomita, limpa o que está travado aqui, volta, né, diminui a intensidade, óbvio, né? Volta com líquido, vai se hidratando aos poucos, de pouquinho em pouquinho, até o corpo, né, conseguir. E aí você pensa, você vai ter que repor o que você colocou para fora, mas aos poucos você consegue, porque se você fica forçando e colocando, você percebeu que o negócio parou aqui. Assim, tem pessoas que realmente têm mais facilidade, que conseguem, tem pessoas que não conseguem, né? Tanto que a gente vê muito atleta com diarreia. Por quê? Não vai para cima, vai por baixo, né? Porque não está mais absorvendo, o corpo não está mais conseguindo digerir. Então, é um momento que o atleta tem que falar, se conseguir, e aí reseta, dá um restart aí, e aos poucos vai se hidratando, vai voltando a consumir um carboidrato diluído, vai colocando um pouco de eletrólito junto, e aí a hidratação retoma, né? Muito bom. Estamos chegando no final, mas eu preciso perguntar, né? Nós falamos de carboidrato, falamos de proteína, e aqueles caldo quente para quem vai correr à noite, ali tem aquela gordura que vai ser importante também, sim. Não é um exagero, né? Não, os caldos, assim, lógico, né? A questão do alimento salgado é muito importante. E a temperatura também, né? Porque às vezes à noite você está com o corpo mais resfriado. Então, uma coisa também que é interessante, né? A temperatura do alimento, ela ajuda muito a regular a nossa temperatura corporal. Então, por exemplo, eu vou sair para treinar, estou morrendo de calor. Não faz uma refeição super quente, só vai aumentar teu calor. Então, esse caldo na noite, né, ele dá uma aquecida também, ajuda a equilibrar a temperatura corporal. O sal, né, um pouquinho de proteína. Então, a proteína para longa distância, a gente vê os novos estudos aí colocando a importância, tanto que, assim, a gente tem nos suplementos também, não só proteínas, mas alguns aminoácidos, né? Então, BCAA, né? A gente, além do Ultra, nós temos o In Action, que é como um 4-para-1. Aqui já tem proteína. Então, esse é um produto bacana, né, quando você precisa colocar um pouco de proteína aí durante a prova. E o caldo, eu acredito que cai bem, sim. Né, assim, aquece, dá aquela sensação de que está alimentado. Não é para ter muita gordura nesse caldo, né? Vamos combinar com a prova. Aí a gente combina com o organizador. Luciana, e o pós-prova, né? As primeiras 2 horas ali pós-chegada, o que comer para recuperar mais rápido e ajudar nessa fadiga muscular extrema? Sim. Então, aí sim, né? A questão dentro da alimentação e da nutrição, nós temos todos os alimentos muito coloridos, então as frutas vermelhas, os pigmentos verdes escuros, os vermelhos, os alaranjados, amarelos, né? Então, substâncias, né, antioxidantes. Nesse momento, eles vão ajudar muito, porque o que acontece? A gente tem um estresse oxidativo muito grande. Então, esses alimentos anti-inflamatórios, então, ômega 3, mas para recuperar é proteína e carboidrato, né? A gente tem que ter, e também os eletrólitos da mesma, então nessa mesma importância durante, os eletrólitos têm uma importância pós também. Proteína para cessar um catabolismo muscular, para ajudar na recuperação muscular, nesse dano muscular que pode acontecer. O carboidrato para ajudar porque quando a gente consome carboidrato no pós-treino, ele facilita a entrada de todos os aminoácidos na nossa musculação, na nossa musculatura. E algumas substâncias, que nem o Ultra Action, a gente coloca aqui o NAC.
O NAC, ele é um componente anti-inflamatório, olha aqui. A gente tem 600 miligramas de NAC por dose, extremamente antioxidante. Então, assim, cúrcuma, né, um componente antioxidante, anti-inflamatório, está tudo aqui dentro. Então, a recuperação que você tem quando você usa um suplemento que já tem esses componentes também antioxidantes, anti-inflamatórios, a recuperação é outra. Então, vale aí muito a hidratação. A gente tem a janela, né, metabólica aí até 40 minutos, que sim, priorizar carboidrato com uma porção pelo menos aí de que seja 20 gramas de proteína, pelo menos, no pós-prova, para equilibrar toda a parte muscular. Carboidrato, sim, fundamental, os eletrólitos para ajudar também, né? E líquido, hidratar. Hidratar, que sem água, nosso corpo não metaboliza nada. Ela falou água, líquido, mas ela não falou cerveja. Assim, não tem como, né? Só depois. É um momento de comemoração, exato. Assim, a bebida alcoólica vai ter um papel aí inflamatório? Vai, né? Tenha bom senso, não que não vá consumir, né? Mas assim, tenha um bom senso, momento que você está comemorando, né, também. Mas primeiro come, né, um alimento que vai ajudar na tua recuperação para depois entrar né, na parte mais comemorativa, no caso, né? Eu gosto. Sim, né, faz parte, né, para quem gosta, não tem porquê, né, negar isso, mas tem essa consciência de que, né, atrapalha, sim. Então, né, procurar se alimentar bem no pós, né, não só pensar numa hidratação alcoólica, já é uma grande coisa. Importante. Verdade. Luciana, uma mensagem final para quem vai correr em Paraty dos 7, os 25, os 35, os 58 e os 108, porque em relação a treinamento, eu falo que não tem muito mais o que ser feito nessa semana, mas em relação à alimentação, à suplementação, você pode acabar com a sua corrida. Então, é um cuidado extremo. Exatamente. É o que eu falei, né? Assim, falta pouco, né? Não vai errar agora no final, né? Então, esses dias agora que antecedem a prova, cuida muito do que você vai consumir, como você vai se alimentar, né? Pensa aí que você vai precisar se hidratar melhor, né? Entrar na prova, não fica lá passeando nas praias de Paraty e vai desidratar, o mar não hidrata, né? Não entra por osmose. E alimentação, né? Então, evitar esses alimentos que podem causar qualquer problema digestivo, entrar na prova se sentindo bem, né? Sentindo que você está, né, bem hidratado, bem alimentado e que fez tudo que podia ser feito. E aí a prova é curtir também, né, que é importante. É isso. Luciano, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast Na Montanha mais uma vez. Essa sua participação é sempre importante. É um episódio, sempre esses episódios sobre nutrição, é o que maior dá audiência, viu? Bacana, muito dá bom. Muita audiência, o pessoal gosta, mas eu digo, parem de ficar só fazendo inscrição em corrida e vá procurar um profissional de nutrição, né? Eu vou conseguir para vocês, aí eu tenho alguns amigos e algumas amigas que tem cupom da House Way. Então, quem me pedir lá um cupom, eu vou arrumar um cupom para vocês poderem adquirir esses produtos que são excelentes. Eu já experimentei todos, eu posso dizer todos, porque eu já recebi todas as amostras, né? Eu também compartilhei com alguns alunos e todos aprovaram. Então, assim, a gente só faz propaganda aqui do que realmente vale a pena, porque a gente quer manter a nossa credibilidade. Não é uma credibilidade alta, mas a gente quer manter, né? Então, a gente fala a verdade e aquilo que é bom a gente tem que falar. Obrigado, Luciana, mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Zulu. Aproveitar, galera, essa semana é a semana do cliente na Houseway. Então, o site está até com 40% de desconto nos produtos.
essa semana até dia 21 de setembro. É uma boa semana para adquirir, para quem não conhece, entra lá, porque está tudo com desconto essa semana do cliente. Então não vai precisar nem de cupom, Não, quase 40%. Porque realmente está com bastante desconto, exatamente. Qual que é o Aproveitem. www.houseway.com.br Instagram? House_Way. House, Lá tem bastante receita, viu? Tem. E tem o nosso blog também. Então, vale a pena, a gente está criando bastante conteúdo e são realmente, né, são suplementos que eu, como corredora, como nutricionista, eu acabo unindo todas as minhas paixões e consigo meio que materializar isso numa suplementação de qualidade, pensando, testando e tentando trazer o melhor aí para todo mundo. E eu vou falar uma coisa, tá? Eu sei que você treina muito, eu sei. Mas eu acho que parte desse segredo está na suplementação. Ah, sim. Nutrição, que você corre tanto. Com certeza. Né? A recuperação é outra, não tem como, né? E outra, né, Zulu? Eu não sou mais novinha, né? Então, a gente tem... Quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ter mais consciência de que algumas coisas, se a gente... Né, suplementação... Né, bem feita, de qualidade, a gente consegue manter performance, a gente consegue ganhar massa muscular. A mulher, né, que tem aquela questão toda com, né, emagrecer, ganhar massa muscular, enfim, tudo isso é possível. Né? Tem que ter disciplina, tem que se cuidar, tem que treinar, sim, mas a nutrição é a rainha de tudo. Né? Eu gosto de colocar a nutrição como... Né, a gente tem os pilares aí de saúde, qualidade de vida, e a nutrição, sem dúvida, é rainha, está lá no topo. Não que eu seja um grande corredor, não que eu esteja fazendo comparação, mas quando a gente compara a parte fisiológica masculina e feminina, o homem tem muito mais hormônio, testosterona, acaba tendo mais força, mas o ano passado você deixou eu comendo poeira na UTMB. Ele não vai me perdoar. Me deixou comendo poeira, e não que eu seja uma referência na corrida, mas ela corre, realmente ela corre muito, assim, e corre fácil, tá? Ela flutua, não é que tá fazendo força, você olha e fala assim, gente, ela corre, e ela tava ali meio que esperando a filha que não estava muito bem e me deixou para trás. Imagina se ela estivesse sozinha no ritmo dela, eu teria comido poeira muito antes. Obrigado, Luciana. Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite. Para todos que vão a Paraty, o UTMB, uma excelente prova e estou à disposição para outros assuntos. Com certeza, em breve teremos Luciana Polini aqui. Mais uma vez. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de André. Agradeço vocês pela audiência e quem estiver na UTMB Paraty Brasil, loja da Kailash, esse anorak aqui, costura selada, sensacional, metade do preço de um anorak das grandes marcas nacionais e internacionais também. A loja da Kailash estará lá disponível e ele é personalizado da UTMB Paraty. Valeu, até a próxima.